Gente, chamo primeiro quem? Olá, bom dia a todas e a todos. Iniciamos o dia de hoje com uma temática super bacana. Como Almirante Tamandaré e Caçu estão reorganizando as suas redes de ensino. Há algum tempo a gente vem trazendo a oportunidade de alguns municípios trazerem as suas experiências com relação à pandemia. E dessa vez é a vez de Almirante Tamandaré e Caçu. Então, para isso, a gente traz os dois secretários de Educação, Jussier Parreira e Cléria Guimarães. O Jussier Parreira é formado em Ciências Sociais pela UFRJ e atualmente é secretário municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Almirante Tamandaré, no Paraná. Ele também foi articulador do Fórum de Políticas Culturais e Cidades Metropolitanas e coordenador geral da Nuvem ONG, onde atuava com protagonismo juvenil e democratização das cidades metropolitanas brasileiras. Também foi professor na Pontífica Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR. E a Cléria Guimarães é formada em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. É professora desde 1994 e atualmente é secretária municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Caçu, em Goiás. Muito obrigada, Jussier. Muito obrigada, Cléria, pela participação de vocês. Obrigada pela compreensão, pelo apoio e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Carol. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos, a todo mundo aí da Rede PVE. Bom dia, Carol. Bom dia, Carlos. Bom dia, Clélia, né? Que bom que a gente aí está tendo essa oportunidade hoje para a gente trocar um pouquinho de experiência, ouvir todo mundo, aprender um com o outro. E aí já quero deixar um abraço a todas as educadoras e educadores aqui de Almirante Tamandaré, que estão com a gente também acompanhando, que é do trabalho de todo esse coletivo que a gente vai comentar hoje. E já deixar também nessa abertura um abraço aí, Carol, a todos os pedagogos, né? Ontem foi o dia do pedagogo, profissional pedagogo. A gente já começa deixando um abraço, um agradecimento a esses profissionais tão estratégicos aí para a gente pensar o direito à educação. Muito bom, obrigada. E bom, para mediar a nossa conversa, o Carlos Sanches é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. O Carlos atualmente é consultor na área de gestão educacional e está atuando na curadoria de temas e também mediando as nossas videoconferências aqui. Carlos, muito obrigada, seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que hoje participam da nossa videoconferência. De maneira muito especial, quero cumprimentar a Cléria, quero também cumprimentar o Jussier, dizer que é muito bom ter vocês aqui e acho que esta foi uma grande sacada do PVE, podermos trazer secretários e teremos outros participantes. Tivemos já participações semana passada e é muito interessante que a gente também possa dar luz a boas práticas, a boas experiências que estão acontecendo aqui dentro do PVE. E certamente hoje a discussão com você será maravilhosa e a gente terá a possibilidade de conhecer boas práticas, terá a possibilidade de refletir sobre como organizar as secretarias de educação, as redes de educação neste momento. Vai ser muito bom, Carol. Obrigada, Carlos. Bom, e para iniciar a nossa conversa, eu vou chamar a primeira enquete, que na verdade a gente quer abrir o tema e depois que a gente terminar as apresentações do Jussier e da Cléria, a gente volta então com os resultados dessa pergunta. A pergunta é: quais são as dificuldades para reorganizar as redes de ensino neste momento de pandemia? E aí tem algumas possibilidades de respostas, a gente pede então que vocês respondam, e enquanto isso eu peço para a Cléria Guimarães então iniciar a sua fala. Após a fala da Cléria, a gente então continua com a fala do Jussier e depois no final eu volto então com as perguntas e respostas para cada um de vocês ou então para os dois. Vamos lá, Cléria, seja bem-vinda, pode iniciar. Obrigada, bom dia a todos os participantes, bom dia ao pessoal de Caçu que está aí nos assistindo.
Então, Carol, hoje a rede de educação do município de Caçu é uma rede bem articulada. E isso é um fator primordial para o trabalho que está acontecendo hoje nesse nosso cenário. Eu acredito que isso faz toda a diferença para que qualquer tipo de trabalho aconteça nesse momento. É claro que existem, sim, as preocupações, os erros, os acertos, mas a minha equipe aqui na Secretaria de Educação, como nas escolas, a gente tem buscado novas soluções para que atinjam nossos alunos. E o foco sempre, de todas nós da Secretaria, gestão e professores, em todas as nossas conversas, é o aluno. Né? Que eu acredito que quando a gente coloca o aluno como centro de qualquer ação da Secretaria, nós temos condições de ter mais acertos. E em Goiás, nós paramos dia 16 de março, eu acredito que foi um dos primeiros estados a parar a educação, bem cedo mesmo. Quando foi no dia 20, logo em seguida, o Conselho Estadual já soltou uma resolução autorizando esse trabalho à distância. Então, a gente foi pego, assim, como todo mundo, de surpresa e bem rápido, no sentido de que a gente parou, nós recebemos o comunicado no dia 15, num domingo à noite. No dia 16, as redes de ensino do estado de Goiás já não estavam tendo aula, e no dia 20 já veio as novas resoluções falando que trabalharíamos todo à distância. O estado começou uma semana antes aqui, as escolas particulares, e nós, municípios, ficamos em conversa para decidir se íamos acompanhar ou não aquela normativa naquele momento. Como somos um município muito pequeno, nós somos um município de mais ou menos 16 mil habitantes, fica muito difícil, até por questão de transporte escolar, por questão de professores que trabalham nas duas redes, diferir muito o calendário, fazer uma coisa muito diferente daquilo que o estado está fazendo. Então, a gente optou, né, em seguir, tentar, né, acompanhar aquelas atividades que o estado estava fazendo. Mas, para que a secretaria conseguisse fazer isso de forma eficiente, nas suas inúmeras áreas, é preciso que a gente delegue, né, função, é preciso que a gente confie e que a gente tenha afinidade com as nossas equipes. Porque nós, secretários de educação, nós cuidamos de inúmeros setores aqui dentro da educação. Nós precisamos cuidar de todos os setores, conhecer cada escola, conhecer cada problema da nossa rede. Precisamos ter planos eficientes para resolver esses problemas, porque não adianta conhecer o problema da rede, conhecer o problema das nossas escolas e não planejar ações para que eles sejam resolvidos. E a gente sabe que problema tem em todos os lugares. Hoje a gente resolve um, amanhã a gente tem outro problema a ser resolvido. Né? Além disso tudo, nós temos que nos preocupar com a infraestrutura da escola, com merenda, com transporte, relação com a comunidade, o uso responsável do recurso público, né, que isso é muito importante. O Carlos vem falando isso constantemente nas nossas formações. Né? Eu tive oportunidade de conhecer o Carlos. Acho que a gente está com uma instabilidade. Tenhamos calma todos, é uma coisa normal, né, José? É uma coisa que acontece na Avenida Paulista, na Faria Lima, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. A Clélia tinha comentado com a gente que ela estava com instabilidade de conexão, então, por favor, peço paciência aí para a gente retornar. Clélia, acho que você voltou, né? Voltou. Voltou? Voltou, vamos lá, vamos continuar. A gente ouviu até você começar a falar da parte da importância do cuidado com o recurso público. Certo. Então, a gente, secretária, a gente tem que tomar decisões, né? Somos responsáveis aí por gerir o recurso público com muita responsabilidade, que é aquilo que o Carlos tem colocado em todas, né, as nossas formações, que às vezes nós, secretários, temos que tomar decisões importantes e, principalmente, temos que ter muito cuidado com as legislações, né, com a legalidade dos atos com que a gente está fazendo. Então, é muita coisa para a gente, secretário. Né? Então, se a gente não delegar a função, se a gente não tiver realmente afinco com as nossas equipes, fica difícil fazer qualquer tipo de trabalho, tanto presencialmente, quanto agora, né, nesse mundo novo que a gente está vivendo. Então, eu acredito que o trabalho em parceria
ele gera bons frutos, não só agora, nesse momento de pandemia, ele gera bons frutos em qualquer momento dentro da educação. Então, cada setor da Secretaria de Educação, ela complementa o outro, né? E nós temos as responsabilidades jurídicas, e isso a gente tem que ter muito cuidado enquanto secretário. A gente precisa fazer sempre as nossas ações pautadas na legalidade daquilo que se pode fazer, da legislação vigente. Isso eu tenho aprendido muito com o Carlos, porque realmente eu não conhecia desse mundo da legalidade, né, até onde pode, o que não pode, as regras, e isso é importante para qualquer secretário de educação. É impossível você gerir uma secretaria, estar à frente de uma secretaria, ser responsável pelo recurso público dessa secretaria, né, sem conhecer as leis, sem estudar, sem entender o que é possível e o que não é possível, né? Então, se a gente trabalha em parceria com a gestão escolar e com os professores, a gente chega a resultados totalmente produtivos. E é isso que tem acontecido aqui no meu município, né? O que a gente tem conhecido no município. É fundamental, importância destacar que todas essas ações da secretaria, seja no transporte, seja na merenda, seja na infraestrutura, seja no pedagógico, precisa ter um único foco: melhor resultado na aprendizagem. É esse que tem que ser o foco do trabalho da secretaria, do trabalho da gestão escolar, do trabalho do professor dentro de sala de aula, né? O foco sempre tem que ser melhores resultados de aprendizagem. E para chegar nesse resultado, precisa de uma relação de confiança da secretaria com seus coordenadores pedagógicos e com seus diretores, né? Nós precisamos confiar no trabalho deles e eles precisam confiar no nosso trabalho. E eu acredito que isso é o diferencial da minha equipe em Caçu hoje, né? Existe essa relação de confiança de nossa secretaria para com os nossos gestores e coordenadores, e tanto deles, gestores e coordenadores, confiam no trabalho da secretaria. Tenho também no município um Conselho Municipal de Educação totalmente atuante. Todas as decisões que a secretaria vai tomar, ela consulta esse conselho, e hoje eles são, assim, 24 horas, e são participantes, né? É importante, então, senhores secretários que estejam nos assistindo, que vocês busquem, né, cada dia mais estar com afinidade com o seu conselho municipal. Se vocês não têm eles ainda definido, com papel definido, é importante que vocês tragam, né, que vocês instituam isso como prioridade, porque é muito importante e faz a diferença no trabalho junto com a secretaria, você ter um Conselho Municipal de Educação que atue junto com você, que te ajude e te direcione. Isso é de fundamental importância. Então, como a gente existe hoje essa confiança no meu município, nós estamos com o ensino remoto, aqui no município de Caçu, a gente está com o ensino remoto. As gestoras e os nossos professores estão buscando, através de grupo de WhatsApp, atividade impressa, continuar mantendo os alunos com essa conexão com a escola. As famílias também, elas têm sido fantásticas aqui, mas eu quero lembrar que temos diversas situações no Brasil, isso já foi falado em outros momentos aqui no TVE, que depende de cada realidade. Então, o que às vezes a gente pode fazer é buscar em um município aquilo que pode encaixar na minha realidade, mas não quer dizer que o meu molde que está funcionando aqui vai funcionar na sua realidade. Então, eu quero que os professores de outros municípios, gestores, fiquem calmos nesse sentido. Cada um tem que... Acho que tá ouvindo? Deu um sinalzinho de internet aqui, tá? Então, assim, que fiquem calmos nesse sentido. Isso tem funcionado no município, mas nós somos um município pequeno. Então, como eu disse, Caçu é 16 mil habitantes, nós somos 7 escolas municipais, 3 particulares, uma estadual e uma PAI. Todos estão trabalhando remoto, mas nós temos condições de conhecer cada aluno. Hoje, cada professor tem condições de conhecer o seu aluno, de saber onde mora. Então, a gente tem conseguido fazer esse trabalho, que às vezes, para uma realidade aí num município de 20, 30 mil habitantes, não é da mesma forma. Então, isso precisa, né, peculiaridade de cada município. E também ninguém precisa ficar frustrado porque em Caçu está funcionando dessa forma e, de repente, no seu município não está funcionando assim. O que é importante é que, independente da forma que está sendo trabalhado, da forma que vocês estão construindo o caminho no município de vocês, é que haja essa sintonia entre a equipe.
a equipe da secretaria, a equipe da gestão escolar, os professores da rede de ensino, né? É importante que todos estejam numa sintonia, que haja uma conversa, né? Que não pode ter uma escola trabalhando de um jeito e outra escola fazendo de outro. Já vi também, né, o Carlos falando isso aqui no PVE, e isso realmente é importante. A gente precisa ter um alinhamento de trabalho nas nossas redes, independente daquilo que foi decidido que é melhor para a realidade de vocês. Mas esse alinhamento é de fundamental importância, que todos trabalhem alinhados. Legal, Clélia. Só uma perguntinha aí, com base nas coisas que você falou. Como você consegue, dentro da estrutura de gestão da prefeitura, a atenção que a Secretaria de Educação precisa nesse momento de pandemia para desenvolver as suas atividades? Eu não entendi a pergunta. Dentro da estrutura de gestão da prefeitura, né, existem diversas outras áreas, outros setores que também estão demandando a atenção da prefeitura, recursos, enfim, a saúde, a assistência social. Então, como é que você consegue, dentro dessa estrutura, esse lugar de fala com o prefeito, para que a Secretaria de Educação também ganhe destaque nesse momento de pandemia, para você desenvolver bem as suas atividades? Esse eu acho que é o diferencial esse do meu município. fluxo, sim. Certo. Esse eu acho que é outro grande diferencial do meu município. Desde o início da gestão, nós trabalhamos em conjunto todas as secretarias. E tanto a gestão de prefeitura hoje. Então, eu tenho muita facilidade, muitíssima. Eu acho que isso realmente um presente. Eu agradeço, eu tenho muita facilidade de trabalhar com assistência social, com a saúde, com a prefeita, com a equipe de licitação, que hoje é única no município. Eu não tenho uma equipe de licitação só da educação, eu tenho uma equipe de licitação que trabalha para toda a prefeitura, mas é um trabalho conjunto que vem acontecendo não só nesse momento de pandemia, né? A nossa afinidade também entre as pastas e entre a gestão do município, ela acontece lá desde o início do mandato. Então, eu acredito que isso facilite hoje também, né, todo esse trabalho da Secretaria de Educação na articulação. Então, por exemplo, agora, o nosso município não distribuiu kit de merenda escolar nesse momento, a gente preferiu por não, porque a gente está trabalhando em conjunto com a ação social. Então, toda a demanda, eu, enquanto secretaria, encaminhei para as famílias um recado, explicando que a gente não distribuiria o kit, porque era só para o aluno, e a gente entende que a realidade da família que precisa mesmo, ela é o que resolve o problema dela, é a cesta básica. E aí eu consegui enviar para as famílias que realmente precisam, eu disponibilizei o contato da secretaria, elas entram em contato comigo, eu entro em contato com a assistência e a assistência atende imediatamente essas famílias. Então, essa articulação, ela acontece assim, de forma muito natural aqui no meu município. Legal. E numa conversa anterior, você tinha falado um pouquinho comigo sobre a questão do ensino remoto. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, falasse como é que isso está acontecendo com os estudantes da sua rede. Aqui, cada professor montou, né, um grupo de WhatsApp com os alunos e a gente mapeou aqueles alunos que não estão tendo acesso, que bem pouco mesmo, a maioria, porque é aquela questão, nós estamos aí em um município pequeno, né? Então, assim, a maioria hoje tem condições de ter esse acesso. Aqueles alunos que os professores mapearam, que não estão tendo acesso, a escola preparou o material impresso e o professor faz a orientação e a gente está levando até a casa dos alunos, né? Então, assim, a gente consegue saber onde mora, até mesmo os da zona rural, a gente consegue descobrir aonde é a fazenda, de levar esse material até lá. Então, a gente tem feito dessa forma. Vou voltar a repetir para que as pessoas não fiquem aflitas, porque às vezes a gente tem pessoas que não estão conseguindo, que realmente a realidade do município é muito maior, né, e que às vezes eles não têm condições mesmo. Então, não é um modelo que vá dar 100% em todos os municípios, né? No nosso caso aqui, é porque a gente já tem essa afinidade, essa proximidade com as famílias, por ser interior, por ser uma cidade pequena, ela é muito mais fácil de ser alcançada do que numa cidade de grande, né, quantidade de habitantes. E uma última pergunta agora, só de curiosidade, né? Tem uma questão que preocupa todo mundo nesse momento, que é a questão da arrecadação, né? Entre os estados e municípios.
Vocês estão conseguindo dialogar com o prefeito e o secretário de Finanças ou Fazenda sobre como manter em funcionamento a rede municipal quando do retorno das aulas presenciais? Sim, nós temos uma conversa assim, quase que diária mesmo, né? As escolas estão paradas, mas eu estou na secretaria, a gente continua o trabalho aqui e tudo que é discutido em relação à volta, né? A gente já tem essa preocupação, essa organização financeira. Realmente, a gente que é gestor do Fundeb, a gente viu o mês passado cair a nossa arrecadação. Parece que esse mês continua na mesma linha. Né? Por exemplo, no estado de Goiás, aqui, Goiás, as nossas férias é julho, então a gente tem 30 dias de férias em julho. As férias dos nossos professores é julho. Então a gente precisa ter uma organização que o nosso terço de férias, por exemplo, será pago em julho. Então a gente está com perca de arrecadação e temos aí julho, o terço de férias. Nós temos a volta do transporte escolar, alimentação, mas essa conversa ela acontece com o financeiro da prefeitura e a gente consegue ter esse diálogo e ir se preparando, sim, para o retorno. Legal, Cléria. Uma pergunta aqui de uma das pessoas que estão nos assistindo, a Luciana. Ela diz o seguinte: parabéns, Cléria, é muito bom ouvir o funcionamento harmônico entre a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Como vocês têm se preocupado com o período de eleições, a transição da gestão e a manutenção da unidade no trabalho? Como vocês pensam em garantir este alinhamento que existe? Eu acho que esse é o diferencial. Nós não estamos trabalhando pensando em eleições. E se a gente for trabalhar, pensar em eleição, a gente não consegue manter essa harmonia. Então, esse trabalho que vem sendo construído, e é onde eu disse a afinidade de gestão, nós da secretaria, gestão escolar, coordenação, essa afinidade ela precisa existir, porque essa conversa ela vem acontecendo nas nossas reuniões. Que nós, enquanto Secretaria de Educação do município de Caçu, a gente precisa se preocupar com uma política pública de educação. Né? A gente precisa conseguir separar, e eu acho que isso vai muito de nós profissionais da educação. Né? Isso depende muito de nós. A gente precisa conseguir separar o que é política de política pública, né? Que esse é o grande problema no nosso país. E o que a gente tem tentado fazer isso é instituir na Secretaria de Educação uma política pública de educação. Tentar realmente fazer um trabalho voltado para que essa política, esse período político, ele não atrapalhe. A Secretaria de Educação está trabalhando numa forma de construir, por exemplo, documentos para que a gente deixe. Eu não estou preocupado em momento nenhum de continuar ou de ter que passar para frente a secretaria, que seja para outro colega da educação, porque nós temos inúmeros colegas que são competentes para estar aqui. E a nossa preocupação da minha equipe de secretaria hoje é construir o caminho, é construir documentos para que qualquer pessoa que venha após nós possa dar sequência no trabalho, sem nos preocupar com essa questão política, porque já está difícil viver esse momento de pandemia, de muita novidade, de construir um caminho novo na educação e ainda ter que se preocupar com política, questão de transição e principalmente se a gente que continua ou não continua, eu acho que a gente vai perder o foco do trabalho, que deve ser o aprendizado de qualidade para os nossos alunos. Obrigada, Cléria. Obrigada. Bom, vou deixar as próximas perguntas para o final. Agora, então, vou chamar o Jussier Parreira, né, que é o secretário de Almirante Tamandaré. Jussier, seja bem-vindo. Pode iniciar a sua fala. Obrigada. Obrigado, Carolina, mais uma vez. Eu estava ouvindo a Cléria aqui, dá uma vontade de ir para Caçu ficar com ela lá, não dá? É uma coisa linda. Acho que essa experiência que o PVE tem proporcionado para a gente, de um secretário olhar para a realidade do outro, pensar como o colega está articulando isso para a gente tem sido assim de grande valia. Então, já quero começar agradecendo a Votorantim, né, por essa iniciativa. No nosso caso aqui é a Votorantim Cimentos, que é a nossa grande parceira, né, o pessoal do Sempec. E tem sido uma oportunidade muito legal a gente poder trocar, conhecer as realidades, e isso tem feito com que a gente, ao olhar para as nossas realidades, a gente possa pensar melhores estratégias. Né? A Cléria comentava com a gente algo muito importante da gente começar pontuando na nossa conversa, que é a diversidade que a gente tem das realidades, das situações, né, das redes municipais, das situações políticas de cada realidade. A gente sabe que o Brasil tem uma diversidade política e de organização do Estado, né, é muito grande essa diversidade. Então, eu quero começar trazendo um pouquinho, afirmando, né, que tudo isso que eu vou comentar junto comigo,
Nós somos uma rede com mais de 1.200 trabalhadores, de motoristas, educadores, né, os nossos educadores da alimentação, dos processos de higiene e manutenção de prédio. Nós somos a maior secretaria também, acho que quase todas as cidades é assim, a maior secretaria nossa, a prefeitura na nossa cidade é uma das maiores empregadoras, então a educação é o que tem o maior conjunto de trabalhadores da nossa cidade, né? Almirante Tamandaré, para quem não conhece, é uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Eu gosto de começar sempre falando da nossa cidade dizendo isso, né? O projeto aqui no Paraná, de construção da região metropolitana, tinha um ideal. Lá no final da na década de 80, começo da década de 90, quando a gente começou a falar da região metropolitana, foi pensada uma forma de ocupação desses espaços. Então, a gente viu a nossa cidade crescer muito rápido. Hoje nós somos em 119 mil habitantes. Em 2016, um ano antes da gente assumir a gestão, né, ganhamos a eleição em outubro, num coletivo de cidade, e aí neste ano, 2016, a Almirante Tamandaré ficou conhecida como a 6ª cidade brasileira que mais matava mulheres. Então, nós começamos já tendo uma pauta aí para a gente iniciar. Foi a 2ª cidade paranaense que mais matou jovens, uma cidade que tinha altos índices de mortalidade infantil. E vocês pensam em todo esse contexto que a gente tem da comunidade, ele sempre se reflete dentro da escola de CEMEI, né? A educação não é a parte, ela não é uma ilha. Então, todos esses contextos que são produzidos fora, eles aconteciam dentro da escola. E foi uma realidade muito cruel que os nossos educadores encontraram em 2016 para conseguir pensar a educação. Nós tivemos falta de alimentação escolar nas unidades, os professores levando merenda. A gente teve o plano de cargo, carreiras e vencimento dos professores, que é uma estratégia de valorização profissional e de melhoria da qualidade da aprendizagem. Ele não estava sendo cumprido, né? Ele ficou 4 anos sem ser cumprido, naquilo que era um acordo, que era um acordo da cidade, de entender que a formação do nosso profissional é de fato algo a ser reconhecido, é algo para ser investido. Nós também tivemos, naquele ano, né, o não pagamento dos servidores logo após a eleição. Isso é uma prática cruel ainda no nosso país, quando a gente fala de descontinuidade administrativa, né? Quando a Cléria coloca assim, eu não estou preocupado com a eleição, é porque provavelmente eu compartilho com ela nisso, a gente está vindo assim, de ver a urgência da rede de educação se construir enquanto um direito coletivo na cidade, e em 2016 esse era um cenário muito triste. Aí imagina que em 2016 ainda saiu que o Almirante Tamandaré fazia parte do G100, os 100 municípios brasileiros com a maior população e com a menor arrecadação. A partir daqui, acho que muito colega nosso vai ter afinidade. Olha o bolo que eu tenho de coisas para fazer. Então, 4 anos da rede sem manutenção, as escolas sem reforma nenhuma, uma não definição da rede, de uma concepção do que vinha, os professores trabalhando de maneira incrível, segurando as pontas nas redes, os nossos educadores e as famílias seguraram, e era o cenário que a gente assumiu em 2017. Então, a posse foi dia 1º de janeiro de 2017, dia 2 chegou uma determinação judicial que eu tinha 30 dias para abrir 1.000 vagas de educação infantil, que o município já estava com déficit muito alto, senão a multa seria de R$ 1.500 no meu CPF, no do prefeito, por dia de não cumprimento. Então, essa realidade é uma realidade que vários municípios encontraram em 2017, né? Das dívidas na educação, dos salários atrasados, dos planos não cumpridos, de Ministério Público e o nosso sistema de justiça cobrando aquilo que é direito da comunidade, fazendo o seu trabalho, né, de uma maneira mais intensa, e nós chegamos nesse cenário em 2017. E aí, em 2017, a gente reuniu toda a gestão que estava assumindo, conversamos com os educadores que já estavam na rede, a gente tinha que ter uma proposta de caminho. E a proposta foi a mesma que a Cléria fez, e que é o que todos os municípios PVE têm feito pelo Brasil, que é valorizar a questão da aprendizagem. A aprendizagem, para a gente, é a grande estratégia de transformação da cidade. Quando a gente entende, né, a função social da educação aqui em Almirante Tamandaré, a gente entende que ela tem que ser relacionada com a vida, ela tem que ter um papel nesse contexto que a gente está falando, que mata mulheres, que é um contexto racista, que mata nossos meninos jovens, que produz desigualdade social, que produz muita pobreza. Nós trabalhamos aqui no enfrentamento à miséria e à exploração sexual, aí, que é o tema dessa semana, de maneira contínua, né? Essas desigualdades se revelam. Então, a escola tem uma posição aqui na nossa cidade, que é uma posição de pensar esse projeto da cidade, para onde vai. Isso é aqui, isso é em qualquer lugar do Brasil. A escola pública, a educação, seja no CEMEI, na escola, no SEIS, né? A educação tem esse projeto de pensar um projeto de sociedade. E aí não tem como a gente fazer isso sem olhar para a questão dos territórios, que foi uma escolha que a gente fez aqui em Almirante Tamandaré. Então, quando eu comecei dizendo que é uma região metropolitana, a nossa cidade teve fluxos de ocupação dos territórios, né? A cidade não cresceu do centro aos bairros, né? Essa é uma realidade das cidades brasileiras. Quando a gente vai ver o estudo das cidades brasileiras, elas vão sendo em povoados, e aí nós vamos nos organizando. Só que essas ocupações vão produzindo diversidades dentro da cidade. Às vezes, quando a gente fala da cidade, né, e ontem à tarde a gente conversava rapidamente com a Cléria, ela falava da diversidade das escolas que ela tem que conhecer na sua rede. Isso é real em todas as secretarias, né? Às vezes, nós construímos uma orientação na rede
e era uma prática que antes a gente tinha, até a gente entender esse processo, que às vezes não se adequava em todas as realidades, porque elas se constituíram de maneira diferente. Então, entender que as unidades aconteciam de maneira diversa, de que as comunidades se organizam de maneira diversa, as relações de trabalho nos nossos bairros são diferentes, a relação de serviços de saúde, dos fluxos de transporte, dos acessos aos serviços básicos são desiguais na cidade. E se nós, na gestão da educação, não considerarmos essas desigualdades, ou seja, pensar uma mesma proposta de rede para a rede toda, vai ser muito mais difícil da gente pensar um projeto de equidade ou garantir o direito de aprendizagem para todas as crianças. Então, a gente partiu considerando essa diversidade. Nós, hoje, em 2018, em 2020, quer dizer, estamos com 54 unidades educacionais, temos 11 mil educandos na nossa rede. Então, nós temos que considerar essa diversidade para pensar as decisões. E aí, como que faz, né? Historicamente, na nossa cidade, a decisão vinha de maneira verticalizada. Então, a hora disso executar, como que acontece? Nós nos organizamos em território e nós começamos com algumas premissas. Primeiro, todo mundo vai educar com a gente o Almirante Tamandaré. O desafio que a gente tem muito grande é que, no decorrer da construção da profissionalização da educação, ou à medida que na década de 90 a gente garante o acesso de todos os meninos à escola pública, a escola, nos últimos anos, a sociedade tem colocado a escola um papel muito pesado de educar os meninos sozinhos ou então com pouquíssimo diálogo com as famílias. E essa é a intenção de nós secretários, essa é a intenção do PVE, a intenção da educação desde a Constituição de 88 é pensar que a educação é promovida pelo Estado, pela família e pela sociedade. E é algo que a gente começou a entender na nossa rede. Se a gente não olhar para o externo da escola, eu não consigo também olhar, né, da escola, do CMEI, eu não consigo pensar a aprendizagem do menino. Se no território está tendo relações de violência, relações de desigualdade, as relações de gênero são estabelecidas de maneira desigual, isso tudo vai refletir na aprendizagem do menino dentro da escola. E mais do que isso, o conhecimento que a gente trabalha, que está previsto lá na BNCC, que está previsto nos nossos currículos, esses saberes que nós entendemos que é direito de todo cidadão da nossa cidade adquirir, ele é produzido nos âmbitos de referência. Então, o conhecimento que nós transmitimos em língua portuguesa, no desenvolvimento integral da criança, né, nas áreas do desenvolvimento da criança, são conhecimentos produzidos na universidade, nos centros de pesquisa, e esse conhecimento vem para dentro da sala de aula. O professor precisa ter essa estratégia de recontextualizar esse conhecimento que é produzido no âmbito das referências, nos âmbitos científicos, nos âmbitos dos conhecimentos, no âmbito dos movimentos sociais, da realidade das comunidades. O professor na sala faz essa mediação para que o educando consiga apreender isso e ter um sentido nessa aprendizagem. É isso que o professor Paulo Freire já falava, né? Do educando que constrói o seu sentido na aprendizagem e ele consegue ver isso na sua realidade e operar na sua realidade de maneira autônoma. Então, a gente começou a entender que o olhar para o território, ou seja, a escola, a educação, considerar a realidade, era algo estratégico para a gente pensar nossos índices também de aprendizagem, que até 2017 nos preocupava muito enquanto rede. Outra pontuação que a gente fez na época também era pensar uma concepção de educação integral, que é essa que a BNCC já está trazendo. Não foi algo que a gente inventou, foi algo que a gente olhou para a rede. Vários professores já construíam isso no seu cotidiano, nas suas relações, antes da minha chegada na secretaria, da chegada do nosso grupo gestor no governo. Vários professores já pensavam a integralidade, ou seja, pensar todo educando como ser bio, psico, sócio, espiritual. E que esse conjunto que a Organização Mundial da Saúde, né, chama que é humano, esse conjunto do bio, psico, sócio, espiritual, ele é educado no conjunto e na integralidade. Então, a gente precisa de todos os atores da integralidade desse sujeito pensando isso. E aí nós pensamos a ideia de território, né? Nós pensamos a construção da ideia de território pensando o quê? Território é muito mais que espaço geográfico. É o lugar onde a criança, onde o educando nosso da EJA, o nosso jovem adolescente, constrói suas relações de sentido. É o lugar onde ele se constitui sujeito. É onde ele experimenta esses conhecimentos que ele adquiriu na escola, na vida. É onde ele se forma trabalhador. É onde ele se forma um cidadão. Então, nesse espaço todo, nós precisamos estar todo mundo articulado para pensar a educação. Então, não vai ser só a escola, não vai ser só o CMEI. Primeira chamada que a gente fez, assim, foi muito legal quando a gente conversou com as gestoras. Algumas já tinham prática dessa articulação com os territórios, algumas iniciando agora e com muito medo. E aí essa experiência de fazer um gestor que já tem prática de articulação, que já articula conselho escolar, que já tem o trabalho de base na comunidade, com o gestor que está começando, é fundamental essa troca de rede. Embora em contextos diferentes, essas trocas foram muito oportunas para a gente. Nós organizamos, então, esses territórios e essas práticas de território, né? Nós organizamos o conjunto de unidades educacionais que nós temos, as escolas e os CMEIs. Nós juntamos em 5 territórios no primeiro momento. Então, de acordo com a composição territorial, com a rede de serviços, com a afinidade de contexto, o acesso aos serviços públicos e direitos, com os nossos indicadores de desigualdade, nós aglutinamos em 5 territórios. Hoje estamos abrindo o 6º território, que é do campo. Ele cruza vários territórios, né? A educação do campo aí
é uma política própria, que a gente está olhando como um território próprio, e esses territórios, eles trabalham de maneira articulada. Agora, a forma como a gente pensou o território lá no começo não é a mesma de agora. A gente tem mudado durante o ano, de acordo com que as relações da cidade vão se dando de maneira diferente. Então, a primeira coisa que a gente fez, antes de baixar um decreto, ou antes de a gente aprovar uma lei construindo os territórios, nós organizamos por uma instrução normativa da Secretaria, nós escrevemos território 1, quem são os bairros que compreendem o território 1, território 2, quem são os bairros que compreendem o território 2, porque nós entendíamos que a instrução normativa ia ser um documento que a gente podia, primeiro, trazer para o plano legal essa nossa organização, que a partir de então, todas as nossas orientações e construções coletivas têm sido na lógica territorial, então eu precisava ter um documento que me orientasse da onde que nós tirávamos a ideia dos territórios. Nós começamos, então, a trabalhar com a articulação dos gestores desse território, e à medida que a gente trabalhou com a articulação dos gestores, das nossas duplas gestoras, e pensem que em 2017 ainda tinha um desafio imenso da comunicação da educação infantil e do fundamental iniciais na própria rede. Hoje a gente já tem essa articulação com os colégios estaduais, com as redes privadas, e à medida que a gente foi chamando outras pessoas para a articulação do nosso território, a gente começou a ver que a rede de proteção tinha uma organização territorial, a Secretaria de Saúde tinha uma outra organização territorial, o CRAS tinha uma outra organização territorial e a educação tinha outra. Então, nós sentamos com todos os atores da gestão, articulamos os territórios, que a gente chama aqui território dos saberes, em Almirante Tamandaré. A nossa proposta é essa, Os territórios têm saberes e produzimos saberes nesses territórios, e esses saberes foram aglutinados depois de quase um ano. Nós rediscutimos os territórios com as redes, olhando para a demanda que as duplas gestoras traziam, e remodelamos os nossos territórios. O que isso tem feito para a gente e tem nos ajudado muito? As nossas reuniões hoje de deliberação, ou quando a gente encaminha uma orientação para as unidades, nós nos organizamos com as duplas gestoras através da lógica de territórios. Isso tem garantido para a gente pensar uma política municipal com os mesmos princípios, mas que se possibilite na materialização lá na unidade, que atenda à realidade que o professor encontra, que o educando encontra e que as comunidades estão produzindo na ideia de educação. Então, as nossas normativas são construídas hoje com representações dos territórios. Um exemplo nosso são as normativas da escolha de turma, de remoção e fixação dos padrões que nós temos, que sempre a secretaria trazia o padrão, ou então cada escola deliberava antes, e isso sempre teve uma questão na rede, que era um debate, por que escola tal se organiza assim e a outra não? Atuamos uma normativa que antes era a secretaria que determinava sozinho, e hoje nós temos a experiência de cada unidade elege seu representante, que vem para a reunião de território, que vem para a reunião geral da cidade, discute a normativa, isso se volta. O nosso calendário escolar desse ano, embora a gente teve que suspender pela pandemia, foi a primeira experiência de um calendário escolar construído pelos territórios. Nós temos 6 calendários escolares, cada um considerando os tempos dos territórios. Então, assim, para a gente foi um desafio imenso a questão do transporte escolar, porque às vezes um veículo atende 2 territórios diferentes, então nós tivemos que fazer esses territórios dialogarem. Eu acho que é algo que a Clélia traz e que é importante. Ontem, à tarde, numa conversa, ela trouxe, acho que é importantíssimo a gente reforçar, Clélia, numa fala tua, que é a gente também pensar a questão da legalidade e a questão da condição da materialidade para operar. Às vezes a ideia é ótima. Às vezes a gente tem discussão de território que produz uma coisa que é assim, nós acreditamos nisso. Mas as condições materiais aqui da nossa cidade, e com essa queda de arrecadação, não permitem. Então, tem sido feito essa troca. Os nossos formadores aqui do PVE, eu só podia ter 25 formadores agora no PVE, eu tenho 54 unidades. O que a gente trabalhou? Cada território elegeu uma dupla gestora que é formadora, participa do PVE e multiplica na rede, e essa tem sido uma estratégia geral, porque assim, Carol e Clélia e Carlos, a gente entende que às vezes aquelas starts de gestão que a gente traz, quando troca a gestão, principalmente quando muda a equipe gestora da secretaria, se o currículo não está bem consolidado com a comunidade na rede, essas trocas de concepção elas vão acontecendo. Então, qual foi a nossa estratégia? Para que a concepção da nossa rede fosse uma construção coletiva, nós formamos multiplicadores e eles, ao multiplicarem, ao ensinar e aprender nos territórios, também são guardiões desse saber, porque eles construíram junto com a gente. Então, se eu, secretário, saio, se a nossa equipe gestora sai, se muda prefeito, se troca presidente e ministro, esse saber que é construído pelas nossas multiplicadoras é algo que permanece no território. E o formador é alguém da nossa rede, é alguém que constrói. Outra coisa que foi super legal que nós estamos construindo... José, só um ponto. E como é que você utilizou essa estratégia depois que começou toda essa situação de pandemia? Com certeza isso foi... Pode terminar, vamos lá. Assim, tem 3 pontinhos aqui, eu já comento sobre isso, os professores de Almirante Tamandaré estão comentando, eles também podem responder essas coisas. Gente, vamos responder porque esse aqui é o nosso trabalho, não é o do Jussier, a gente tem feito isso. Isso aqui é muita opinião de muita gente, que eu estou trazendo.
Avaliação diagnóstica, nós realizamos 2 ou 3 durante o ano, nós temos aqui como se fosse o nosso próprio IDEB, né? A Secretaria tem acompanhado o desenvolvimento da aprendizagem da rede. E como que a gente constrói nossas avaliações diagnósticas? São as coordenadoras pedagógicas dos territórios que se organizam a partir da realidade, dos exemplos, a partir daquilo que é do cotidiano dos nossos educandos, eles constroem os instrumentos diagnósticos dentro de uma lógica que a gente pactuou coletivamente. Então, a gente também conseguiu hoje acompanhar de acordo com as diversidades de território, os tempos das aprendizagens, então nos dá um indicador muito legal, e é algo que é produzido pelos coordenadores, e aí um coordenador vai aplicar na unidade do outro essa avaliação diagnóstica. A gente, em menos de uma semana, tem o resultado. Então, começamos o ano com uma diagnóstica já nas primeiras semanas, quando termina o primeiro bimestre, e aí nós temos os outros indicadores. Aqui no Paraná, na nossa parceria com o Governo do Estado, tem a Prova Paraná, nós temos aí a Prova Brasil também, que é um indicador, mas a gente queria acompanhar mais de perto, e é produzido por território. Nós temos alguns territórios que se organizam em hora atividade coletiva. Então, assim, todos os professores do primeiro ano hoje aqui do Território 1 vão se reunir para pensar a organização do trabalho pedagógico olhando para o território. E por que a gente faz isso? Porque, às vezes, em alguns territórios nossos, alguns problemas eles estão aparecendo na escola e no CEMEI todo dia. É na escola e no CEMEI que é o melhor lugar, se o prefeito tiver uma boa articulação com os gestores educacionais, para pensar a gestão. É ali que chega tudo das nossas comunidades, né? Então, se morreu alguém na comunidade, é na escola cedo, o primeiro assunto do dia é morreu alguém na comunidade. Ah, faltou água ontem à noite no bairro. Na escola, as crianças vão começar o dia cedo trazendo o que faltou. Então, a escola é esse lugar também onde a gente começa a olhar para a realidade e a pensar a nossa prática pedagógica. E os nossos gestores, as duplas gestoras e os professores se integraram nisso, teve hora atividade. Nós estamos agora no período de isolamento, que é a tua pergunta, Carol, desculpa demorar, mas é que eu não podia deixar de fora esse trabalho da organização das aprendizagens. Como que a gente fez agora, né? No período de isolamento social na nossa cidade, a gente startou já na primeira semana, que foi a mesma semana que a Clélia está trazendo, que foi lá no município dela, a gente fez uma pesquisa com os gestores para tentar saber quanto % da nossa rede tinha acesso à internet, já sabendo da nossa desigualdade social, já sabendo que a gente luta todo dia no cotidiano da escola contra a fome, muitos educandos nossos só comem nas nossas unidades, a principal refeição do dia é na nossa unidade, então a escola tem um papel estratégico. E aí pensa, chega a pandemia, se a alimentação principal é na escola, e se a escola é o principal órgão de defesa e de olhar dos direitos da criança, gente, pensemos aqui enquanto gestores de educação e educadores, é a área de gestão no Brasil que está em todos os territórios. A escola chega num dia em todos os cantos da cidade. Então, a gente sabia dessas desigualdades, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que só 60% da nossa rede tinha acesso à internet. Isso não quer dizer que era internet em casa. Às vezes, era internet pelo celular, naquele banco de dados, que se for fazer um download do vídeo do secretário que virou blogueiro e agora está mandando muito vídeo, já acabou o pacote de dados do mês. Então, a gente entendeu que não poderíamos ter estratégia do remoto nessa forma, porque não ia conseguir chegar em todo mundo. E outra é a nossa questão da valorização do processo da mediação da aprendizagem. Mas, como a Clélia comentou, a gente não pode perder o vínculo com as nossas crianças, né? Lá no município de Caçu, com 6 mil habitantes, ela comentou que ela conseguiu organizar, e aqui na nossa rede a gente não ia conseguir chegar em todo mundo. Só que nós não podemos perder o vínculo. Aí nós criamos uma estratégia que é a hashtag Brincando e Aprendendo na Quarentena. Uma educadora nossa, uma coordenadora nossa já colocou aí nos comentários, a Cláudia. A hashtag no Facebook Brincando e Aprendendo na Quarentena é uma estratégia para que as famílias tenham rotinas do cotidiano, da vida doméstica, da vida da casa, da construção dos vínculos familiares, mas que são pensadas a partir dos referenciais e dos direitos de aprendizagem das crianças no cotidiano das crianças. Ora, a gente está dizendo que a criança aprende no território. Nos últimos anos, os nossos educadores têm ido para a rua, têm tido aula de matemática na construção do lado da escola, têm tido aula de ciências na horta do seu Gaspar, têm tido aula de história na casa da avó do João, a gente tem tido aula na farmácia de matemática, a gente tem tido aula no mercado, a padaria virou um lugar, porque a gente começou a ir para o território para entender que aqueles conteúdos estavam na vida, a gente começou a ir para o território. Então, todo o território educa. E agora chega a pandemia, está todo mundo dentro de casa e a gente não consegue executar. E a gente continuou com a proposta. As crianças aprendem na vida, aprendizado está aí no mundo. Então, em casa, as crianças continuam aprendendo. Ainda não vai ter como validação do nosso processo letivo, nós vamos fazer a reposição das horas quando as crianças voltarem para as nossas unidades, porque eu garanto, né, que a atividade que eu vou mandar para casa, e nós vamos mandar atividades para casa para essa compensação dessa hora que nós temos que cumprir enquanto rede, mas nós vamos fazer com os nossos professores no cotidiano, encaminhando atividade, mediando no dia a dia, porque a gente conhece o nosso cenário, nossa realidade se organizou assim. E aí cada território tem se organizado, e aí os nossos professores, então, estão remotos. Toda segunda, quarta e sexta nós temos um programa de aprendizagem contínua para os nossos educadores aqui no Facebook. Você digita lá Educação Tamandaré, ou Tamandaré Educação no Facebook, vai aparecer a página da Secretaria Municipal de Educação. Toda terça, quarta e sexta nós temos uma videochamada com os professores
de aprendizagem contínua, e nas terças e nas quintas, os territórios se organizam na formação de acordo com as suas especificidades. Então, os gestores estão se organizando nas suas unidades, os territórios estão se organizando para formar o professor nesse tempo, e a gente se preparar, né? Não é nem formar, que a gente nega a palavra formação, a gente fala de aprendizagem contínua aqui em Tamandaré, a gente entende que ele está sempre aprendendo nesse processo, né? Não é uma forma, não é uma forma. Michel Foucault, que é um filósofo, já falava sobre isso, das formas que às vezes a gente cria nos programas de formação, então é outra coisa. As aprendizagens contínuas são olhadas para essas realidades e os gestores estão se organizando nessa realidade. A gente está tendo reunião agora para fazer a mediação e a verificação do clima, de como está acontecendo, também por território. É algo que para a gente aqui tem feito todo sentido, porque a gente sempre educou nossos meninos, e quem mora do lado de cidade grande sabe disso, a gente sempre educa nossos meninos para ir embora das nossas cidades. O grande projeto de desenvolvimento que o Brasil assumiu na área urbana, que diz respeito ao direito à cidade, sempre foi da gente preparar os meninos para ir morar nas cidades grandes. Né? Essa ideia de urbanização da década de 80, 90, ela se materializou nas práticas. E aqui em Almirante, antigamente, eu sou aluno da rede municipal, eu fui aluno da rede municipal, professor, enfim, sou filho de professor, trabalho, né? Sou dessa cidade também, assim como todos os nossos secretários e educadores aqui são. Nós sempre fomos vistos para sair de Almirante. Se você digitar no Google Almirante Tamandaré, só aparece desgraça. E essa construção da gente olhar para o nosso território como algo que era desigual, como algo que faltava, como algo violento, era algo que a gente entendeu que a educação podia entrar e falar de outro jeito. Né? Quando a gente traz educação para olhar para o território do menino, quando o menino vê que a comunidade dele educa, quando os pais estão participando da educação, quando as organizações, quando as igrejas, quando a rede de serviço, está todo mundo junto discutindo nos territórios, porque daí a materialidade desse conjunto, Carol, tem sido no conselho escolar, né? Nossa, que a nossa estratégia em Almirante deu certo pensar o conselho escolar. Quando todos os atores se articulam, a educação acontece de maneira mais efetiva. E ela ganha um outro centro no olhar coletivo da cidade. Então, esse coletivo articulado, pensando suas estratégias, é estratégico para a gente pensar também uma outra forma da gente ocupar o território. É uma outra forma da gente permanecer na cidade, que os nossos meninos atuem e fiquem na nossa cidade. Isso é principal, isso é um modo de pertencer ao Almirante, né? É uma forma da gente da metropolitana não querer morar na capital. Eu acho que é ir para a capital, utilizar a rede de serviços, mas me pensar como um sujeito que transforma o seu território. E aí essa educação de relação com a vida tem trazido esse olhar para as comunidades. Né? Uma das atividades que a gente startou agora no Brincando e Aprendendo na Quarentena, que diz respeito às competências do ensino de história, que são os marcos lógicos, a construção temporal, pensar as relações de nós enquanto sujeitos históricos, foi a gente trabalhar o álbum de fotografia das famílias, que é algo que todo mundo tem em casa, que o pai que é alfabetizado, que o pai que não é alfabetizado vai conseguir sentar com a nossa criança e trabalhar essa produção histórica, e depois a gente sistematiza com a criança a noção da compreensão histórica. Você veja que esse fato da gente fazer todo mundo olhar fez com que os territórios trabalhassem as suas fotografias também nos territórios. Então, a gente tem grupo do WhatsApp aqui que está subindo as fotografias que as crianças estão achando, e isso fala de um outro pertencimento, que tem tido resultados super legais, né? Se a gente tinha 136 meninos mortos em 2016, no ano seguinte, à medida que a educação começa a ir para a cidade, que os educadores tomam frente desse projeto, a gente vai ter só 36 mortes. Nós vamos ter queda no índice de violência contra as mulheres. E é algo que a gente sabe que é o trabalho que os nossos educadores estão fazendo na sala de aula. A grande transformação de Tamandaré tem sido o trabalho dos educadores junto com as famílias e com as comunidades. Né? Só o professor sozinho, já dizia uma colega nossa num vídeo bem conhecido aí na internet, se me der um apagador e um giz, eu sozinho não vou transformar esse país. Mas eu junto com a família, actuando com as famílias, e nesse momento também algo que a gente tem feito muito aqui, Carol, para pensar a realidade dos territórios, é pedir que as famílias dialoguem com os professores para ver o que é possível da gente produzir. O que a família consegue acompanhar o menino agora, porque a gente tem muita família que não parou de trabalhar, a base de trabalhadores da nossa cidade são do serviço, muitos informais, né? Nós temos várias crianças que são filhos de profissionais da saúde, que estão no enfrentamento diário nas unidades, então esse acordo e a possibilidade das famílias dialogarem com as escolas e a gente liberar essa possibilidade para os territórios se organizarem, a gente perder essa presunção de uma secretaria que entende da cidade toda, mas que a gente pode decidir com a cidade toda, que é o exemplo da Cléria, ela decidindo com seus professores e seus gestores, que a gente aqui em Almirante, num outro contexto, decidindo junto dos territórios, possibilita com que a gente consiga ter decisões mais acertadas. E mais do que decisão acertada, são decisões que as pessoas tomam para si. Então, a grande mudança na educação é isso que a gente diz, né? O que é o conhecimento? Eu não transmito para o menino, eu construo com ele, porque a partir do momento que ele se apropria, ele transforma. Então, se as decisões da educação não forem, se os professores não se apropriarem, se as famílias não se apropriarem, se a comunidade não se apropriar, sozinho, eu, enquanto gestor, não vou conseguir pensar. E a gente tem descoberto uma outra coisa, né? O quanto que eu aprendo enquanto gestor nesse processo, o quanto que todo mundo aprende, o quanto a rede está crescendo. E aí a prefeitura fez uma pesquisa agora, finalzinho do ano passado,
uma pesquisa interna, a gente tem ela aqui. A educação é a área mais bem aprovada na cidade. É um trabalho de todos os educadores. Pensem que em 2016 a gente ainda era uma área prioritária, a 7ª área prioritária, e nós hoje conseguimos ver esse lugar da educação como uma área bem aprovada, ou seja, tem um sentido público e coletivo. A escola não é da prefeitura, né? Eu que saio de secretário, o prefeito vai sair de prefeito, né? Os nossos diretores e professores vão se aposentar. As escolas são das comunidades. E se as comunidades não se apropriarem desse espaço, não puder decidir junto com a gente, e não puder decidir como que nós vamos educar nossos meninos, a gente vai ter pouca efetividade ou a gente vai se desgastar muito com um resultado que às vezes não vai ser tão efetivo. E é por isso que aqui em Almirante, então, desde 2017, aquele provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, tem sido um pouquinho da nossa realidade. É isso, Legal, Carol. Jussi. Nossa, muito bacana. E muitos comentários. Eu acho que Almirante Tamandaré está em peso, e não só Almirante, mas vários outros municípios querendo saber um pouco mais assim de como foi esse funcionamento, né? Como é que está sendo agora. Então, agora eu abro para perguntas. Na verdade, tem algumas preocupações e algumas questões que envolvem, né, vários municípios. Então, eu queria fazer a pergunta para vocês dois, Cléria e Jussi. A Maria Rosileia, ela faz a seguinte pergunta: quais medidas estão sendo tomadas em relação aos cortes do Fundeb para garantir o orçamento para todo o ano letivo? Vocês já falaram um pouco sobre a questão dos recursos, mas se vocês puderem falar especificamente sobre esses cortes, eu agradeço a vocês. Então, Cléria e Jussi, fiquem à vontade para responder. Primeiro, Cléria, respondo. Pode responder. Quando, aqui no nosso estado, assim que sai o decreto trazendo o estado de emergência da pandemia, o nosso governo ele suspende o ICMS. Acho que isso foi comum em vários municípios e isso, para a gente, na nossa arrecadação municipal, foi algo muito sério. E quando a gente fala do Fundeb, pensem vocês que 100% do nosso Fundeb vai para a folha de pagamento. A gente teve um plano de cargos, carreiras e vencimento construído lá atrás que não considerou, né, as flutuações da economia do nosso país e ele não considerou o planejamento de crescimento econômico da cidade. Então, hoje, 100% do meu Fundeb e mais 350 mil de recursos próprios são só para folha de pagamento. O resto da manutenção da educação tem saído muito dos recursos próprios da nossa cidade. Então, na queda de arrecadação, a gente teve que fazer uma reorganização de todo o nosso planejamento orçamentário da rede. A gente teve que tomar algumas decisões que, nesse momento, não eram as melhores, mas a gente entendia que para garantir o pagamento de todos os servidores e conseguir construir, eram decisões a serem tomadas. Né? Com a suspensão dos serviços, a gente tem alguns serviços aqui no nosso município, devido ao relevo de Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré é uma cidade muito acidentada. Né? Então, você tem aquelas subidas bem íngremes, assim, que você fala, meu Deus, como que a gente chega lá em cima? Então, o nosso custo transporte escolar chega a quase 7 milhões ano. Então, nesse momento que a gente suspendeu as aulas, essa economia do transporte vai me dar um fôlego para pensar a gestão da rede lá na frente. Mas, assim, tendo que tomar algumas decisões de algumas ações que a gente ia ter esse ano que nós não vamos poder executar. A gente tinha previsto aí algumas reformas, ampliação, né? A nossa rede está aí a passos largos, ampliando a educação infantil. A gente vai cumprir com aquilo que era expectativa. Então, a gente assumiu com 2.000 vagas de educação infantil, vai entregar, com 2.000 não, com 1.500 vagas de educação infantil, vamos entregar com 4.000. A meta era entregar 6, mas não vamos conseguir. E aí tem que replanejar naquilo que é possível. Mas veja bem, né, Carol e Cléria, acho que é uma das coisas que a gente tem feito muito. É conversar com as nossas comunidades, com os nossos conselhos, o Conselho Municipal da Alimentação Escolar. A gente tem repensado toda a nossa estratégia de manutenção junto com o nosso Conselho Municipal de Educação, com os atores da rede, com os gestores. A gente está tendo que repensar essas decisões. Mas qual tem sido a saída? E eu já quero pensar aqui contigo, Carol, para responder essa pergunta, né? Talvez seja bem difícil de tocar a gestão daqui para frente. A gente não sabe ainda como que vai se comportar a economia, qual é o cenário. E às vezes as redes nos pressionam, né, Cléria? Assim, qual decisão que vocês vão tomar? Calma, gente. Para tomar uma decisão, a gente está olhando vários fatores, né? Os secretários, os gestores, os professores estão tendo que tomar essas decisões nesse momento. Algo que a gente sabe que talvez não vai ser fácil, mas que tem tranquilizado o nosso coração, é esse trabalho de parceria com as bases e com as comunidades. Né? Então, talvez lá na frente seja muito difícil a gente conseguir algumas coisas básicas na escola. E aí as nossas comunidades já têm dado um show nisso. Em pequenas manutenções são as comunidades que estão assumindo, então a prefeitura economiza. É uma das coisas que a gente diz muito isso aqui, né, Carol? Às vezes, um carro da prefeitura, para você deslocar até a escola e trocar uma torneira, o custo é muito mais alto. Às vezes, a diretora tem a torneira, tem um pai que é voluntário na unidade, ele arruma isso e a gente constrói. Então, o que a gente está fazendo? Olhando para as possibilidades que a gente tem
de amortizar as nossas dívidas, de pensar também como que a gente pode diluir isso no trabalho comunitário, quem são os atores e parceiros que podem nos ajudar, porque aquilo que vai ficar da gestão municipal, da prefeitura, não vai ser o montante que eu tinha planejado para o ano inteiro. Então, isso aqui nós vamos colocar na prioridade, que é o pagamento da folha e a manutenção de alimentação e transporte escolar para o nosso educando chegar. O a mais nós vamos ter que contar com a comunidade. Então, assim, está sendo um exercício semanal. Eu planejar o orçamento a cada semana, a cada mudança, a cada chegada de um decreto novo que vai vir recurso para o município ou não vai. Liberou tal serviço ou não liberou. Aumentou a circulação do comércio, nós estamos nos inventando. Então, está sendo um processo assim, ó, de constante reconstrução do planejamento do Fundeb daqui para frente. Então, não tem uma resposta fechada. Talvez tudo isso que eu digo, semana que vem, gente, pode mudar tudo. E eu acho que nós, educação, estamos aptos a isso. A gente trabalha com a mudança de maneira muito tranquila e leve, esperançando todos os momentos. Então, a nossa esperança é que a gente consiga aí dar conta. Eu concordo com a fala do Jussier. Acredito que não seja diferente, né, a nível de Brasil. A nossa folha de pagamento hoje também consome 100% do Fundeb, aqui no meu município. Né, e a gente teve um primeiro mês, o mês passado, por exemplo, a gente teve assim, no limite. Inclusive, a folha ficou mais alta do que a arrecadação, mas a gente tinha aí uma sobra que a gente acaba guardando para manutenção de transporte, para uma emergência. Então, quase que empatou. Né? Esse mês a gente ainda está acompanhando aí como que vai ser. E aí tem a questão, economizamos em transporte, porque o município de Caçu também tem um gasto muito grande com transporte, porque a gente tem muito transporte licitado, né? Então, na merenda. Por isso que a gente decidiu não fazer os kits agora a toque de caixa, rápido, escolar, porque a gente não sabe como que vai ser a manutenção da merenda para frente. Então, a gente preferiu manter o recurso do governo federal, por exemplo, que nós recebemos em conta, para garantir uma alimentação de qualidade no retorno das crianças e trabalhar agora em parceria com a ação social. Né? Então, às vezes, são decisões que a gente precisa ter cuidado, né? Às vezes a gente faz que, por exemplo, às vezes muito mais decisões levadas politicamente, né? Porque às vezes a gente toma decisões para a questão política, mas esquece que lá na frente, às vezes, isso vai fazer falta. Então, por exemplo, a questão do kit. No momento que a gente decidiu não manter, porque quando nós vimos a diferença da contrapartida que o município teria que colocar naquele momento para o kit, num momento de total indecisão, que a gente não sabe como vai ser lá na frente o recurso, e quando voltar a gente tem que manter uma merenda escolar de qualidade, né? A gente não poderia diferenciar, eleger prioridades de família a receber esses kits, que esse kit naquele momento, por exemplo, que tem sido distribuído na nossa região, é 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ele não iria suprir a necessidade da família que precisa de ajuda, né? Que a família que precisa de ajuda, não é só a criança que vai se alimentar, né? É ingenuidade achar que nós vamos mandar um kit para casa e que só a criança vai alimentar e que o outro vai ficar lá olhando. Então, a gente preferiu trabalhar em parceria com a ação social para minimizar esses custos, para ir nos preparando para esse retorno, visando um cenário de queda, né? E é igual o Jussier falou, cada hora que fala vai abrir isso, vai abrir aquilo, a gente sente um certo alívio no sentido financeiro, porque a gente depende dessas arrecadações para que as nossas folhas não continuem caindo. Legal. Muita gente querendo entender a realidade de vocês com relação à educação infantil. Então, já 2 perguntas. Aqui a Juscelane Curim, ela disse: amei conhecer a realidade de vocês, gostaria de saber um pouco mais sobre este assunto com relação à educação infantil, tanto antes como depois desse contexto de pandemia. Aqui no município de Caçu, nós temos, a gente tem uma creche, nós temos uma creche hoje, como eu disse, é um município pequeno, né? Nós temos uma creche de 0 a 3 anos, nós temos um único CMEI de 4 anos, todas as crianças do município de 4 anos estão no CMEI, e um outro CMEI com crianças de 5 anos, né? E aí a gente faz o transporte escolar dentro da cidade para essas crianças do CMEI. Então, por isso que a gente consegue reunir num único lugar, sem tanta dificuldade de distância para as famílias. E a gente continua agora, nesse momento de pandemia, trabalhando remotamente, né? As professoras da educação infantil, bem de forma lúdica mesmo com as crianças. Eu tenho acompanhado o trabalho como secretária e como mãe, porque eu tenho uma filha de 4 anos, né? Está num dos CMEIs, então eu acompanho o trabalho do CMEI como mãe também, né? E tem sido um trabalho muito gostoso. Eu falo que eu ainda preciso filmar, eu ainda não fiz,
a feição da minha filha, quando eu falo, filha, senta aqui, vamos ver que a sua professora te mandou um vídeo, né? O olho dela brilha, né? É o primeiro ano, ela não tinha ido para a creche, ela começou a estudar e logo parou, não pôde continuar, mas esse vínculo que a professora está tentando manter com ela, ele é importante, porque a hora que eu falo, filha, vem aqui, que agora é a hora, a sua professora mandou um vídeo. Quando a professora dela fala, boa tarde, o olho dela brilha, né? Então, assim, a gente tem visto que, apesar das dificuldades, da gente saber que em municípios maiores isso muitas vezes não vai ser possível, mas que, mesmo que seja um vínculo do professor falar um bom dia, uma boa tarde, principalmente para a criança da educação infantil, isso tem feito a diferença e é importante para eles, enquanto criança, né, se sentir conectado ali com a professora, porque tem uma afetividade, né, e o professor continua mantendo essa afetividade com as crianças nesse momento. Então é isso, vocês estão mandando, estão orientando então para a creche fazer envio de vídeos pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para as famílias. É isso que vocês estão fazendo hoje para as crianças de educação infantil. Legal. Isso. E vocês, José, como é que vocês estão atuando? Eu quero falar da educação infantil, assim, a gente tem um carinho imenso na nossa rede pelo avanço que a gente tem construído aí na educação infantil. Acho que não só com os nossos educadores, mas trazendo para a cidade a importância desse projeto para o Brasil. Assim, a gente falar da educação da primeiríssima infância, a gente falar da educação da primeira infância é fundamental. À medida que a gente ampliou a ideia da educação básica, né, para os 4 anos, que era uma meta da gente ter universalizado no Brasil, a gente ainda não conseguiu alcançar. Esse é um projeto muito sério que a gente tem de entender que o principal momento do desenvolvimento da criança é esse, né, do 0 aos 5 anos de idade, que é quando está na educação infantil, ou seja, todo o nosso grande impacto de aprendizagem lá na frente, os nossos esforços, os nossos indicadores, as sociabilidades, as relações, a gente pode construir desde a educação infantil. Então, tem sido um trabalho lindo que a gente tem aprendido com os nossos educadores, assim, tem tido um grande fortalecimento, uma estratégia para nós aqui, Carol, foi, e é legal da gente comentar, nós temos coordenador pedagógico, né, uma dupla gestora em todas as nossas unidades, isso fez uma diferença, porque até 2016 era só um gestor, e muitos dos gestores que às vezes eram indicados, não tinham relação com a educação infantil, hoje a maioria dos nossos gestores são especialistas, né? Ontem a gente comenta, foi o dia do pedagogo, todos são pedagogos, com estudo para isso, para pensar essa etapa do desenvolvimento humano. Então, para nós, a relação vínculo, sociabilidade, e pensando a associação, né? Brincar, educar e cuidar, a gente vem sempre falando da relação do vínculo e da afetividade do educador para esse projeto de educação que a gente tem que foca no desenvolvimento. Então, agora, no período da pandemia, a educação infantil, mesmo, né, com o parecer do Conselho Nacional, não relatava sobre isso. O entendimento da Cléria lá na cidade dela é o mesmo do nosso. Nós temos que manter vínculo com os nossos educandos. Então, nós estamos tendo várias estratégias de vínculo dos professores com as famílias. Então, família que tem WhatsApp, tem professor que está se comunicando. Às vezes, o nosso professor não tem WhatsApp. Às vezes, o nosso professor não domina essa tecnologia. E aí, a dupla gestora tem feito esse contato com a família e com o professor. A gente também precisa sempre lembrar, nesse processo que a gente está de pandemia, muitos educadores também estão se reorganizando e aprendendo os seus processos. E nem todos os nossos educadores também dispõem da internet, então a gente tem tido relações com a família, mas a hashtag brincando e aprendendo na quarentena, que eu reforço aqui, tem sido a grande estratégia. Né? Às vezes a família pensa assim, poxa, o que eu posso fazer com o meu menino de 1 ano? Uma coisa é o CMEI mandar uma atividade aqui orientada e a gente seguir essa orientação. A outra, e tem sido a grande intenção dos nossos educadores de educação infantil, é a família perceber o quanto que a criança continua se desenvolvendo em casa, na rotina, no cotidiano, e a nossa forma de contribuir agora tem sido com as brincadeiras e com orientações para essas famílias para o Brincando e Aprendendo na Quarentena. E aí outra estratégia que a gente está tendo para atingir as famílias é toda terça-feira à noite nós abrimos a Escola das Famílias. Há anos atrás já era um sonho da gente fazer uma escola de pais, né, que a gente queria fazer, que era como se conhecia. Abrimos a Escola das Famílias toda terça-feira à noite, às 20 horas, aqui na página da Secretaria de Educação do Facebook. Vocês viram que eu estou todo da propaganda, né? Eu estou todo preparado aqui para essas mediações, né? Então, às 20 horas, tem uma Escola das Famílias que a gente também troca ideia com as famílias de como que a gente pode produzir esse momento de isolamento. Mais do que a gente encaminhar as atividades, a gente tem entendido que nós queremos produzir uma experiência com as famílias nesse período de pandemia, auxiliando, orientando, porque a gente tem entendido assim, se toda a cidade educa, a nossa responsabilidade enquanto Secretaria de Educação é chegar em todos os educadores, é os pais perceberem os marcos do desenvolvimento, são as famílias, os cuidadores perceberem as aprendizagens acontecendo, e os nossos educadores startam várias atividades. Depois eu sugiro, terminando o nosso webinar, não vá lá agora, para você não perder a tua conexão e ficar com a gente aqui, tem mais coisa para a gente conversar. Digita a hashtag Brincando e Aprendendo na Quarentena, você pode divulgar na sua rede.
Você pode, na tua casa, ter uma ideia, publica lá a hashtag para a gente ver aqui de Almirante Tamandaré também. A nossa meta é fazer uma rede coletiva para que no período da pandemia a gente cuide das crianças pequenas e bem pequenas com aquilo que é um direito da sua socialização, que é o brincar, né? Esses conteúdos que a gente pactuou na base, que a gente pactuou no currículo, eles estão na vida. Então, a gente está construindo dessa maneira, dialogando, trocando e nos ajudando nesse formato. Para você ter ideia, Carol, aqui em Almirante tem educador de educação infantil, tem um diário que a gente trabalha, por exemplo, desde a paleta de tons, da paleta de cores, da gente acompanha do defecar das crianças, que para nós é um sinal, se já saiu da fralda, movimento das mãos, se está andando, os pais estão produzindo diários para que no retorno a gente também possa preparar e entender. Né? A nossa criança foi para o distanciamento social numa etapa do desenvolvimento, ele vai vir de outra maneira, ele continua. E essas relações são múltiplas, né? Algumas em violência, algumas no abuso, algumas com pais e famílias e cuidadores carregados de afeto e cuidado e que já conseguem organizar a rotina. E essa diversidade vem para a nossa unidade para a gente pensar em cuidar dessa criançada. Então, esses acompanhamentos também é uma estratégia que algumas unidades estão tomando aqui, e a gente está deixando muito livre das unidades produzirem com a família essa experiência. Mas, assim, educação infantil para a gente agora é o grupo de maior olhar e risco. Por exemplo, né, a gente está trabalhando essa semana o enfrentamento e o combate ao abuso e exploração sexual infantil. Trabalhar com o aluno do Fundamental Iniciais é mais tranquilo. Ele pode produzir um desenho, uma redação para a professora. A gente consegue diálogo, às vezes, pelas redes. O bebê, né, a criança de 1 ano, aquele educando que ainda não fala, para a gente saber se ele está protegido no isolamento, esse tem sido um grande desafio aqui da nossa rede. Inclusive, se você aí na sua cidade está acompanhando a gente, comenta aí como que vocês estão acompanhando os bebês nesse momento. Esse tem sido um desafio para a gente aprender. A gente está tentando aprender aqui na rede. A gente pede ajuda de todo mundo, mas é fundamental falar da educação infantil. Inclusive, já quero fazer uma provocação ao Instituto Votorantim. Em breve, a gente podia aí fazer um webinar só sobre educação infantil. A gente precisa retomar o lugar estratégico das aprendizagens. A gente fala de DEB sem considerar a educação infantil. A gente fala de qualidade sem falar de educação infantil. E é fundamental o Brasil fazer essa parada para falar da primeiríssima infância e da primeira infância. Bacana. Obrigada, gente. Muito obrigada. Antes de continuar com as perguntas, eu gostaria de pedir para a Ana Clara soltar o resultado da nossa enquete. A gente tentou justamente fazer uma pergunta que pudesse nos basear com relação ao aprendizado de vocês, ao que vocês têm feito aí na região de vocês, sobre as dificuldades para a reorganização das redes de ensino nesse momento de pandemia. Então, com 69% dos resultados, insuficiência de recursos pedagógicos e tecnológicos dificulta a reorganização da rede e a oferta de atividades para estudantes neste momento de pandemia. Essa é a maior porcentagem que a gente tem. Na sequência disso, a ausência, com 38%, a ausência de planejamento coletivo de todas as áreas da administração municipal de maneira integrada. O que vocês acham aí, Jussier e Cléria, sobre esses resultados? Vou chamar a atenção para a gente conversar um pouquinho sobre isso, Carol. Eu acho que, assim, num primeiro momento, quando a gente pensa num padrão de fazer educação remota, de fazer a educação, a gente pensa no recurso tecnológico, computador e internet. Eu gosto de um texto do professor Rubem Alves, que ele diz assim, né, que nós, educadores, nós já temos a faca e o queijo, que a gente tem que gerar nos meninos é a fome. E aí ele conta uma história muito linda, que do lado da casa dele tinha um pé de laranja e ele queria muito pegar aquela laranja. Eu não lembro se é uma laranja fruto específico. E aí ele diz assim, a fome e a vontade da laranja fez com que eu desenvolvesse uma vara, uma vareta, e no final eu amarrei uma lata. E aí eu fui lá e conseguia pegar a laranja do vizinho, a fruta do vizinho, conseguia comer. E a vara é tecnologia. Né? A gente pensa nesse momento que assim, nós não temos recursos tecnológicos. Vamos só recuperar o principal recurso tecnológico que a gente tem para fazer educação agora, que é a relação cuidador-criança, cuidador-educando, ou a relação que os nossos educandos da EJA estabelecem nas suas relações. Então, por exemplo, recurso tecnológico, a gente ampliar essa possibilidade da gente ver e pensar as outras formas que a gente tem de fazer educação. Nós que trabalhamos com educação sabemos que tudo aquilo que a gente ensina na sala de aula, nas nossas unidades, tem relação direta com a vida. Foi produzido a partir da observação da vida. E aí o pedagogo é esse profissional, o professor, seja do magistério, seja o educador, quem está lá na linha de frente, ele tem essa condição de olhar para as realidades e ver e inserir nesses lugares um olhar de aprendizagem. Então, assim, hoje na nossa rede nós temos desde merendeiras gravando vídeo, né, as profissionais de alimentação, orientando a pensar a alimentação em casa ou dando receita, porque a criançada está com saudade da receita da comida da nossa unidade, mas trazendo orientação sobre fazer horta em casa, pensar, olha só, né, fazer uma horta em casa, pensar a produção de alimentos, repensar essa estrutura. São coisas que a gente pode chegar. Eu sei que dá uma agonia muito grande quando eu falo isso, porque normalmente nós estamos acostumados ou a enviar tarefa, ou a trabalhar com as folhas, ou pensar no computador. Só que tem uma estratégia que nós defendemos há muito tempo, que a educação se dá na relação humana.
O maior potencial que a gente tem nesse momento é fortalecer as relações humanas de cuidado. Essa é uma estratégia de aprendizagem, foi assim que nós chegamos até aqui enquanto humanos, né? A aprendizagem que a gente tem, a educação que a gente tem é essa. E outra, lembremos, né? Quem tem condição de sistematizar esse conhecimento é o profissional, o educador. A família vai trabalhar a partir das lógicas não formais, das relações, e nesse momento é o que a família consegue fazer. Então, a gente aproveitar e dar um sentido pedagógico, ver uma sistematização nisso que está na vida, pode ser uma ferramenta tecnológica incrível para a gente poder dialogar. E aí, o segundo lugar que cai aqui, né, a ausência de planejamento coletivo, eu quero dar uma dica. Aqui em Tamandaré, nós estamos tocando assim, ó, hoje o profissional da linha de frente fundamental é o profissional da saúde. Nós não temos dúvida, gente. São os nossos colegas que estão educando na unidade de saúde, porque o médico é um educador, a enfermeira é um educador. Quando prescreve uma receita, ele está falando de uma nova postura de cultura, de assumir uma nova relação com a vida, então eles continuam educando lá. Quando passar a pandemia, para reconstruir tudo isso, a educação é estratégia. E hoje nós temos um comitê sanitário na cidade de Almirante Tamandaré, que é composto pelos médicos, os sanitaristas, infectologistas, né, defesa civil, mas tem um segundo núcleo que pensa a questão agora da pandemia, que a educação conseguiu ser convocada para fazer parte, inclusive, do pensar as decisões. Uma vez que as gestoras estão trazendo para a gente as demandas das realidades, são elas que estão dizendo se está tendo fome, se a unidade de saúde está funcionando ou não, porque isso sempre estoura para a gestora, que é a figura de referência do serviço público na comunidade. Então, a gente tem olhado para essas possibilidades agora da pandemia como um lugar da educação se colocar como estratégia. Nós educamos para uma outra sociedade. E eu pergunto, nós vamos continuar educando para a sociedade que a gente tinha antes da pandemia? Que a pandemia chegou e mostrou que ela é desigual, que tem criança passando fome, que tem mulher sendo violentada em casa. Então, para produzir outra coisa, a educação é estratégica. E aí os nossos educadores estão assumindo as redes sociais da prefeitura, opinando nas coisas, se colocando. E esse profissional tem condição de fazer isso. Então, uma forma que a gente tem de trabalhar articuladamente nas gestões é entender que educação é muito mais do que a escola. A educação continua acontecendo na pandemia. Às vezes, alguns secretários me vêm e pensam assim, tá bom ficar em casa, né, secretário de educação? Trabalhar em home office, tá bom. Não, não é. Nós continuamos educando agora de uma outra maneira. Se a cidade entende isso, isso é uma estratégia que a gente tem que pensar o planejamento coletivo e articulado. Pelo menos aqui a gente tem feito assim, tem dado certo, errando muito. Né? A gente erra bastante também, errar faz parte do nosso processo de aprendizagem, mas tem parecido um resultado mais efetivo. E você? Vamos lá. É importante isso que você falou em relação à tecnologia. Eu me lembro de uma frase da Luciana Brits, que ela teve num congresso aqui em Caçu conosco, e ela na época se referiu às crianças, mas eu vou me referir às redes de ensino. Né? Existe rede de ensino rica, pobre. Por quê? Porque tem infinidade de recursos tecnológicos, né? Mas não tem um humano que faz uso desse recurso. Porque de nada adianta a gente ter os recursos tecnológicos, né, se os atores que vão fazer o uso desse recurso não estiver preparado para isso. Né? Então, eu vejo que nesse momento de pandemia que a gente está passando, está nos mostrando isso, aquilo que o José falou lá atrás. Todos os atores precisam estar com afinidade de trabalhar nesse momento. Gestão, secretaria, escola, professores que estão sendo assim, os principais atores de tudo isso, porque não resolveria eu, enquanto secretaria e as gestoras, falar que nós trabalharíamos remotamente se os nossos professores não abraçassem a causa e entendessem assim, não, realmente nós vamos trabalhar, eu vou fazer isso com a minha turma e vou fazer da melhor forma possível. Eu poderia determinar, se o meu professor não entendesse que ele realmente é o protagonista dessa ação, porque o contato da família é com o professor, não é com gestão, não é comigo, secretário. Né? E a família também. Todas as famílias, nesse momento, aí onde a gente volta a falar, o ator principal da educação é o aluno. Por isso, todas as ações de qualquer secretaria precisa pensar no aprendizado do aluno. Né? Porque se as minhas famílias no município de Caçu também falassem, não, nós não aceitamos o ensino remoto e dessa forma nós não vamos fazer, não estaria acontecendo. Né? Então, de repente, às vezes a gente pensa que a gente tem uma rede pobre, entre aspas, de recurso tecnológico, mas o recurso humano e o que ele consegue proporcionar com pequenas coisas de aprendizado nesse momento, às vezes está sendo muito mais grandioso do que se ele tivesse os melhores recursos tecnológicos à sua frente e à sua disposição. Então, assim, realmente é impossível, a gente tem falado isso, que a tecnologia jamais vai substituir, e a pandemia está provando isso, vai substituir o contato do professor em sala de aula com o aluno, o olho no olho, né? Aquela afetividade, porque a aprendizagem ela se dá sim através da afetividade, é impossível
né, que um aluno aprenda sem que ele tenha afetividade com o professor que está ali na sua frente, né, e esse momento ele está servindo para isso. Eu acredito que a gente vai sair muito grande nesse sentido, né, de mostrar para nós que a gente não precisa esperar os melhores recursos tecnológicos, quando a gente, é igual você falou, às vezes fica muito pensando em computador. É claro que quanto mais a gente consegue colocar isso nas nossas redes, vai facilitar, vai melhorar o trabalho, mas não é isso que vai fazer, né? Não vai existir aprendizagem porque eu não tenho isso nesse momento. Legal, obrigada, Cléria. Vou aproveitar então e pedir para a Ana Clara soltar a próxima enquete. A gente tem feito alguns pedidos para que as pessoas enviem sugestões de temas para a gente trazer convidados que façam sentido, claro, para essas videoconferências. Então, esses são os temas que mais tivemos indicações quando a gente recebeu, então, essa proposição de temas. Então, eu peço a vocês que nos indiquem quais são esses temas que vocês gostariam de ver aqui no webinar do PVE. E aí, enquanto a gente conversa aqui, eu peço para a Ana Clara soltar também a próxima, que é uma enquete de satisfação, para a gente saber, enfim, se vocês estão gostando ou não das videoconferências. E aí eu faço uma provocação a vocês com relação à questão do analfabetismo. Eliana Matos, ela pergunta para vocês dois: qual a influência do analfabetismo nos índices de violência de ambos os municípios? Total. Né, eu acho que assim, Cléria, posso começar comentando, Cléria? Quer começar? Claro. Para a gente, assim, acho que tudo aquilo que é um direito negado, ele vai impactar em desigualdade, né? Nós pactuamos, enquanto sociedade, que todo cidadão brasileiro ia ter acesso a a alfabetização, e mais que a alfabetização é a forma como a gente tem o registro de todos os conhecimentos científicos produzidos e sistematizados, foi por essa via que a gente conseguiu alcançar. Quando a gente não garante a alfabetização do menino na idade certa, ou não garante a alfabetização na cidade como uma política e estratégia das nossas gestões, a gente coloca em xeque o aumento das desigualdades, né? E as desigualdades, elas acontecem pelo menino que não vai acessar vários serviços, e não só de uma alfabetização do mundo letrado, mas de uma leitura de mundo, de ter condições dele pensar e refletir sobre o mundo e a gente poder pensar uma outra estratégia, né? Pensar sua autonomia nesse processo. Aqui em Almirante Tamandaré, a gente, no primeiro ano, nós já começamos falando da alfabetização nesse sentido, entendendo ela como estratégia, porque assim, dos 136 meninos mortos em 2016, 91 aqui eram jovens e 91 estavam fora da escola. E aí nós começamos a deixar claro o seguinte: a escola aqui em Tamandaré, que é uma cidade que sempre foi conhecida como violência, é um lugar que protege a vida. Então, garantir que a escola e o CEMEI executem, cumpra aquilo que é sua função social, e uma delas é a alfabetização nesse processo, que é, né, uma forma que a gente tem aquisição dos conhecimentos, é fundamental para a gente garantir a vida de todo mundo. Muitos meninos evadiam porque não sabiam ler e acompanhar, porque às vezes não era alfabetizado, ele ia sendo empurrado, até que chegava numa outra escola, onde ao invés de ter um professor, ele tinha 12 professores numa semana, às vezes não era observado que esse menino não estava alfabetizado, ele evadia. Ou o serviço público brasileiro, o Estado brasileiro, trabalha muito na lógica do papel. Então, o acesso à cidadania se dá muito pela via da escrita. Então, esse não acesso era uma preocupação. Então, a gente organizou na nossa rede aqui um programa municipal de alfabetização, fortalecimento das aprendizagens. É quase que uma ampliação do que era o PENAI, que trabalhamos com os nossos professores alfabetizadores. E nós conseguimos, no ano passado, ter um grande olhar para isso também na rede, que acho que mais do que a gente também discutir a importância da alfabetização, que é essa, que se o menino é alfabetizado, aumenta as desigualdades. E nós temos evidências de que em cenários de desigualdades ampliadas, as violências são maiores, né? Onde mais tem desigualdade, mais violência se gera, mais violência se tem, né? Enquanto sociedade, não só nesse polo que carece de serviços, mas a sociedade como um todo, ela se caracteriza assim, e nós precisamos lembrar, a sociedade brasileira tem na sua memória e no seu ethos a violência como prática da ação do Estado, da ação das relações. Alfabetizar é pensar outra coisa. Então, ano passado a gente conseguiu encerrar o ano aí com uma avaliação que os nossos coordenadores organizaram nas unidades, avaliando todas as etapas e os processos onde as nossas crianças estavam na alfabetização. A gente fez uma análise das hipóteses dos níveis de escrita. Então, eu sei quanto por cento da rede terminou no passado no pré-silábico, quanto por cento terminou no silábico, então, assim, a gente conseguiu organizar e ter esse olhar. Agora, é importantíssimo olhar para a alfabetização. Né? A alfabetização a função social da alfabetização é da escola, não é a família que alfabetiza. Quem conhece essa estratégia da alfabetização enquanto ciência, no processo metodológico, é o professor. Então, nesse momento de pandemia, a alfabetização para a gente também é uma grande questão.
E aí eu já chamo a atenção, já que nós entendemos que a alfabetização promove desigualdade e promove violência, já que nós entendemos que as redes precisam olhar para isso, como que a gente da Mandaré está fazendo agora? Trabalhando todo o sistema de escrita no mundo do menino onde ele está inserido. Então, está lendo rótulo de coisas em casa, ele está produzindo, está tendo acesso a livro e leitura, está tendo acesso à leitura que a casa tem. Às vezes, na casa, pode ser desde uma Bíblia, um livro, mas o menino está tendo acesso a isso e a gente está provocando para ele organizar isso. As listas, né? A rotina, a organização das coisas que ele vê pela janela, a gente também continua fomentando nesse período de isolamento social. Acho que é legal essa pergunta e é legal dizer que a alfabetização das nossas crianças continua nesse período de isolamento. Então, a gente, enquanto unidade, também tem que estar olhando para como isso está se produzindo para o retorno. O retorno das nossas unidades vai ser muito desigual e muito violento. A gente vai encontrar coisas que a gente tem que estar muito preparado para se ver. Eu até votei aqui na enquete, estou pedindo voto para a gente falar sobre a organização do nosso retorno. Eu já estou pedindo voto aqui, Carol, na nossa enquete. Porque nós vamos encontrar uma diversidade de situações que nós, professores, vamos ter que dominar essa diversidade para começar o nosso planejamento e a nossa execução a partir de onde as crianças vêm. Então, olhar para a alfabetização é fundamental. Se a gente não olhar aqui, nós vamos fazer muita coisa na educação, mas a gente vai continuar tendo uma educação que não olha para as questões de violência e desigualdade. E a alfabetização é crucial nesse processo. Não sei se eu enrolei, mas é que eu estava tentando criar uma estratégia aqui. Pode ir lá, Cléia, vamos lá. Então, aqui a gente já tem consciência, a gente tem conversado com a gestão, com os professores, que a gente sabe que vai ser a série mais prejudicada, né? Essa realmente, nós não estamos alfabetizando crianças, como você disse, pela rede social, porque a escola não é função da família e eles não estão preparados. O que as nossas professoras alfabetizadoras têm feito nesse momento? A gente está investindo em formação, né? E a gente deixando claro para elas que o retorno, o desafio do retorno para elas, para essa série de alfabetização, ele vai ser gigantesco, ele vai ser enorme, né? Então, elas estão investindo aí em formações para se preparar para esse retorno, com o trabalho remoto, né? Não deixando que se perca esse vínculo, mas já preocupada aí nesse retorno, né? Já elas estão, por exemplo, eu não sei, é bom o pessoal assistindo, não sei se o pessoal está todo mundo participando da formação do Ministério da Educação, Tempo de Aprender. É uma formação fantástica, quem não se inscreveu, acho que vale muito a pena, né, fazer essa formação, está aberto. Eu já fiz os módulos, está faltando abrir alguns módulos, mas eu acho que o professor alfabetizador ele tem que ter essa consciência de que o desafio para ele vai ser enorme, né, e que ele precisa, neste momento, estar se preparando, estar se formando, estar estudando para o desafio que vem lá na frente, que não vai ser, porque a alfabetização ela já tem sido, em todos os municípios, né, a nossa preocupação é garantir essa alfabetização no tempo certo, em rotinas normais, nos nossos municípios, rotinas normais. Imagina agora esses alunos nesse período de pandemia que estavam nesse processo, né? O desafio vai ser muito maior e é impossível que isso se conclua sem que haja muito estudo, muito comprometimento de todos os atores envolvidos, né? Principalmente o professor lá em sala de aula, né, vai ser responsável por fazer diferente, fazer esse aluno se alfabetizar nesse período. Com certeza. Gente, a gente viu, eu falei que o tempo passava rápido, já são 11h23. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje e gostaria de dizer que a ideia é justamente que a gente possa estabelecer esse canal de troca de informações, como a Cléria já ressaltou e o José também, o que serve para um município às vezes não serve para outro, as realidades são completamente diferentes, mas a gente gosta de trazer essa troca porque de repente alguma coisa que esteja sendo feita pode sim beneficiar o outro município que está nos assistindo, né? Então eu deixo a vocês as últimas palavras, se vocês quiserem deixar mais algum comentário. Não deu para fazer todas as perguntas, mas a gente vai compartilhar com vocês depois o chat, o que foi comentado aqui, muita gente falando, muita gente comentando, agradecendo, e aí deixo a vocês então essa oportunidade para fazer essa última fala. Eu agradeço e gostaria de colocar, Carol, que o PVE, né, através das formações que a gente tem oportunidade aqui no município, né, através da nossa formadora Maria Helena, né, através dos nossos mobilizadores que a gente teve no Luan, agora a gente está com a Tamires, tem feito muita diferença, né, nesse crescimento da Secretaria Municipal de Educação do município, no crescimento da gestão escolar do nosso município, e a gente só tem a agradecer, porque depois da vinda do PVE para o município,
a gente conseguiu mudar totalmente o foco, a forma de trabalhar, né? Eles têm contribuído muito com esse crescimento profissional da nossa rede, né? Então, assim, não tem como fazer educação sozinho, é necessário que muitas pessoas se envolvam. Como o José falou, a gente, em Caçu, um grande desafio para nós ainda é o envolvimento da comunidade, né? Esse, para nós, ainda é um desafio, mas que a gente pretende, sim, fazer com que isso aconteça, porque é impossível se pensar em educação sem que a comunidade faça parte disso e se envolva mais com isso. E a partir do momento que a comunidade se envolver, a educação ela vai ser da cidade, e aí sim nós vamos fixar a política pública de educação, porque aí, independente de figura política que esteja no município, né, a comunidade se sentindo pertencente, ela faz com que as ações continuem, né? Esse é um grande desafio, mas realmente o PVE ele veio trazer um crescimento, assim, é algo que o município de Caçu só tem a agradecer e tem feito toda a diferença no nosso trabalho aqui. Então, agradeço à equipe PVE, agradeço em especial nesse momento a nossa formadora Maria Helena, que tem sido um suporte gigantesco para a secretaria nesse momento de pandemia. Como secretário, se tem outros aí, a gente realmente, eu vivo uma realidade, eu acho que muito diferente de várias, pela facilidade que eu tenho de estar com o prefeito, pela minha prefeita hoje, desde o início ter educação como prioridade no município, mas nada seria possível se a gente não tivesse um apoio de formação, porque é o estudo que vai fazendo com que a gente cresça, com que a gente, né, determine o que é prioridade. Então, assim, qualquer pessoa pode estar na Secretaria de Educação, pode fazer a diferença, desde que esteja disposto a buscar conhecimento, né, para isso, e isso é necessário, não tem como ser diferente. Então, assim, meus agradecimentos mesmo a essa equipe maravilhosa, né, e só agradecer mesmo. Carol, eu quero começar agradecendo a Cléria. Cléria, obrigado por essa conversa. Assim, já quero te fazer um convite online, da gente marcar uma chamada tua com os nossos gestores. Para a gente foi um encontro lindo, assim, é muito gostoso a gente ouvir outros secretários, agradecer ao Instituto Votorantim aí pela iniciativa que tem possibilitado a gente trocar um pouquinho de experiência. Às vezes eu sempre digo isso aqui em Almirante Tamandaré, o lugar da gestão é um lugar muito solitário, muitas vezes, né? Ele é solitário no sentido de que a decisão é tomada, as decisões, é o nome, é a pessoa que está à frente desses processos, mas nós não estamos sozinhos, nós temos redes, nós temos coletivos e nós temos, a partir da chegada do PVE, outros colegas do Brasil inteiro, passando por desafios muito semelhantes aos que nós estamos passando. Então, essas oportunidades da gente trocar é o que, com certeza, vai promover uma equidade na educação do nosso país. Esse é um projeto de nação que a gente está construindo aqui nessa manhã. Então, Clério, obrigado aí pela contribuição. Ontem à noite a gente estava um pouco ansioso. Para quem não sabe, a gente estava com a Carol ontem à noite, depois aí das 18 horas, ainda organizando esse nosso encontro, se preparando. Eu estava bastante ansioso. Foi muito lindo. Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer primeiro a todos os educadores e educadoras aqui da rede de Almirante Tamandaré que têm feito com que tudo isso aconteça, né? Cada realidade, cada território tem se pensado à sua maneira e a gente aqui tem entendido que é pela via da construção coletiva que tem feito toda a diferença. Então, obrigado por ensinarem e aprenderem junto com a gente nesse processo de cidade. Eu quero chamar também todo mundo aí para curtir a nossa página da Secretaria de Educação de Almirante Tamandaré. Se a tua secretaria tem uma página, aí curte com a tua página nossa, que nós vamos declarar vocês páginas irmãs. Né? Quem é PVE vai ser página irmã da Secretaria de Educação a partir de hoje. Curte a nossa página, a gente vai curtir a de vocês. Nós vamos compartilhar, a nossa meta enquanto Secretaria de Educação é compartilhar as boas práticas do Brasil inteiro. Conheçam o que os nossos professores estão fazendo. Toda segunda, quarta e sexta está tendo formação. Nós temos a Escola das Famílias. As nossas estratégias estão lá disponíveis, inclusive, para vocês opinarem e a gente melhorar esse processo. Essa semana, inclusive, a campanha do Faça Bonito Tamandaré está lá, nós tivemos várias lives para pensar sobre revelação espontânea das crianças. Eu, professor, o que eu posso fazer para pensar abuso, está lá disponível. E hoje à noite, nós temos uma estratégia, a gente vai apresentar às 20 horas lá na nossa página, uma estratégia chamada Times da Defesa, que foi a nossa estratégia de mobilização do ano anterior do PVE, que nós conseguimos reunir mais de 500 pessoas na cidade que olham e protegem as crianças e os adolescentes, fazendo com que os índices de violência caiam. Vem conhecer como que a gente está fazendo isso sem pesar mais para a escola, sem pesar mais para a educação, mas isso que a Cléria falou, trazendo todo mundo para pensar a educação com a gente, porque esse processo é transformador. Também convido a curtir a hashtag Brincando e Aprendendo na Quarentena, e eu quero aqui, Carol, agradecer a você, ao Carlos, a toda a equipe que organizou esse processo com a gente, principalmente a Bel, que é a nossa formadora esse ano aqui do PVE em Almirante Tamandaré, uma pessoa incrível. Nós já tivemos também
os formadores do SEDAC, o Wesley, eu quero mandar um abraço, já foi nosso formador também, a gente tem um afeto imenso, né? O Wesley, que foi nosso formador, e agora com a Bel, que chegou e que tem sido pessoas incríveis, assim, para somar e com esse olhar. Obrigado, SEDAC Sempec, obrigado a todo mundo que está acompanhando e a gente está à disposição. Assim como a Clélia falou, a gente tem essa possibilidade da gente trocar e olhar para as realidades, a gente se fortalece muito quando a gente conversa entre a gente. Então, a gente está à disposição no Almirante Tamandaré, pode entrar em contato, a gente manda nosso WhatsApp, a gente está lá com o nosso e-mail, né? Estamos nas redes sociais aí para a gente conversar e entender que é nesse processo coletivo que a gente vai fazer essa grande valorização pela educação, porque é valorizando a educação que a gente vai transformar toda a sociedade. Então, muito obrigado, Carol, obrigado, Clélia, obrigado, Carlos, obrigado a todo mundo aí que ficou com a gente em mais de 1 hora de diálogo sobre educação. Que bom, né? Que novos tempos venham aí para a gente. Fique em casa e use máscara. Jussi e Clélia, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. É com muito prazer que a gente faz esses momentos de troca, propicia esses momentos, porque é justamente com isso que a gente aprende tanto, né? E gostaria também de convidar a quem está assistindo a gente, amanhã às 10 horas da manhã, a gente vai voltar com um convidado que a gente teve uma dificuldade tecnológica da última vez, o Jean Rafael Tonceac, ele vem amanhã. Ele é coordenador de educação do CIEB e ele vem para falar sobre a emergência de competências digitais e a autoavaliação de professores. Então, amanhã às 10 horas a gente tem esse convidado. E queria comentar com vocês que a gente vai, aos poucos, ir reduzindo a quantidade de videoconferências que a gente vem fazendo, né? A gente entende que a gente já, enfim, fez uma série de atividades, trouxe diversos temas, a gente fez uma pesquisa também, né? Diariamente a gente estava soltando qual é a periodicidade que os participantes acham mais interessante, né, para as videoconferências. Então, provavelmente, a partir da semana que vem, a gente já começa a reduzir para junho também a gente continuar com as videoconferências entre 2 e 1 videoconferências semanais. Mas agradeço muito a participação de todos vocês até agora. Para a gente também está sendo um momento de muito aprendizado. E ficamos muito felizes com a audiência, tem muita gente participando, compartilhando, e agradecemos demais, então, a presença de vocês. Jussi, Clélia, Carlos, muito obrigada, agradecemos muito e até amanhã. Até mais.